As cavernas de Ajanta, localizadas no estado de Maharashtra, na Índia, representam um dos mais importantes complexos arqueológicos e artísticos do mundo. Escavadas na rocha ao longo de séculos, essas cavernas abrigam uma rica coleção de templos, santuários e obras de arte que traçam a evolução da arte budista e hindu no subcontinente indiano. No vídeo anterior, falamos sobre o impressionante complexo de cavernas de Ellora e o impressionante templo de Kailasa. Nesse vídeo, vamos um pouco mais longe, até as cavernas de Ajanta, frequentemente associadas com Ellora, apesar de estarem a 65 quilômetros de distância. Ao contrário de Ellora, as cavernas de Ajanta se perderam na história durante centenas de anos e depois foram redescobertas por um capitão do exército britânico no século XIX. Elas sobreviveram ao tempo relativamente intocadas, com a sua arquitetura e esculturas intrincadas, suas paredes internas adornadas com afrescos e esculturas que retratam as histórias da vida de Buda, cenas dos folclores e mitologias indianos, bem como retratos da vida cotidiana da época, seus santuários meticulosamente escavados em uma encosta de rocha, muitas vezes em locais de difícil acesso. Considerando sua idade estimada como tendo sido criada entre o século II a.C. e o século VI d.C., as cavernas de Ajanta serviram como locais de culto, meditação e estudo para monges budistas. Elas consistem em um total de 30 cavernas, das quais a maioria é dedicada ao budismo, embora algumas também sejam associadas ao hinduísmo. As cavernas de Ajanta estão bem escondidas em uma montanha estilo de ferradura, com uma subida difícil até para os mais atléticos. Esses elaborados afrescos também são encontrados nas cavernas de Ellora, mas lá são apenas vestígios. Aqui essas pinturas também estão presentes e nas cavernas mais profundas ainda é vibrante, brilhante e requintada, nos fazendo perguntar como isso era feito na completa escuridão. As lâmpadas cheias de óleo deixariam fuligens no teto. E assim como nas pinturas egípcias nas tumbas e no Vale dos Reis, o que eles usavam como fonte de luz? Os estudiosos levantaram várias teorias, como o uso de espelhos e velas, mas simplesmente nenhuma delas funciona. Presume-se que Ajanta e Ellora sejam monumentos irmãos, e o mesmo se aplica lá. Ajanta não é diferente de Ellora. Ela também foi isolada pelas autoridades, gerando alegações de que eles escondem, na verdade, o acesso aos túneis subterrâneos. Somente uma pequena parte delas foram disponibilizadas ao público, e isso é tudo que as pessoas verão. A explicação para a existência delas é que os monges budistas, com muito tempo livre, criaram essa magnífica maravilha na estação das monções. Como eles não podiam viajar durante esse período, então eles esculpiram cada um dos mais complexos monumentos tecnologicamente avançados e criaram os locais mais difíceis de construir do planeta. Mas não há nenhuma evidência disso. Foi John Smith que, em 1819, encontrou um monumento rochoso em forma de ferradura e a entrada das estruturas intrigou o oficial britânico. Logo, arqueólogos e especialistas vieram e exploraram os locais com as notícias das descobertas se espalhando como um incêndio da óbvia arte e esculturas impressionantes. Eles também encontraram as enormes estruturas e pilares maciços com esculturas detalhadamente confeccionadas nas mais de 30 cavernas do complexo.
A especulação foi se espalhando desde o primeiro dia. Os historiadores e arqueólogos, por mais de 200 anos, não conseguiram decidir em consenso quem foi o povo antigo responsável pela escavação. Dessa forma, com base em evidências escassas, na melhor das hipóteses, eles criaram uma conexão entre a dinastia Kushanas e os Vakatakas, que governaram a região no norte da Índia. Assim como em Ellora, poucos acadêmicos focaram em como aquilo foi feito, por que foi feito, e apostaram suas carreiras somente em quando foi feito. Seria como pendurar uma pintura em um castelo e determinar a idade do castelo com base nos artistas que a pintaram. Sabemos que as cavernas de Ajanta foram construídas em diferentes fases. As cavernas dos templos foram abandonadas e eventualmente esquecidas ao longo dos séculos. As densas florestas foram parcialmente se ocupando em camuflar essas maravilhas. É certo que as cavernas de Ajanta abrigam pinturas e esculturas que remetem a uma grande influência dos ensinamentos filosóficos de Buda, além de conter vários incidentes dos contos de Jataka, representado nas paredes. Cenas da corte real da época também estão pintadas por lá. No entanto, o estranho é que Buda proibiu que fizessem esculturas ou pinturas de sua imagem. Sua filosofia era de que a vida é um processo através do qual é preciso superar os desejos. Caso contrário, você não alcança a salvação ou o nirvana. Os seguidores de Buda de Ajanta, obviamente, não seguiram esse princípio budista primário, pois logo na entrada da primeira das cavernas há uma imagem enorme de Buda. A porta da caverna também é ricamente decorada, só que os adornos têm mais de 2000 anos, e as estátuas de Buda foram adicionadas somente 600 anos mais tarde. Apesar desses detalhes inexplicáveis, os estudiosos ainda insistem que os monges budistas estavam entediados na estação de chuvas e por isso ocuparam-se com as cavernas de Ajanta. A última datação de Ajanta remonta do século II a.C. No entanto, as cavernas são cortadas com tanta precisão na encosta de um penhasco que existem teorias que garantem que o local foi possível graças a alguma tecnologia avançada que ainda não conhecemos. Situada no lado sul de um desfiladeiro em forma de U, acima do pequeno rio Rua Gorla, elas possuem agora um moderno caminho que atravessa o penhasco. No entanto, originalmente, elas eram acessadas por escadas individuais de cerca de 33 metros. Como eles fizeram isso? E por quê em um local tão difícil? Não há nenhuma tecnologia conhecida na Terra capaz de extrair enormes blocos de pedras maciça de dentro desses templos recortados nas montanhas com a precisão cirúrgica, sobretudo na era proposta. Todos eles foram esculpidos a partir de um único pedaço de rocha, sem se acrescentar nenhuma pedra. Por essa razão, afirmar que as cavernas de Ajanta foram construídas com a ajuda de alguma tecnologia avançada que ainda não conhecemos, talvez deva ser considerada, porque nada que temos hoje explica o que vemos aqui. Os complexos de Ellora e Ajanta juntos foram esculpidos na rocha sólida em um feito magnífico sem precedentes. A magnífica coleção de cavernas feitas pelo homem perto de uma antiga cachoeira e acima de um pequeno rio, de acordo com a narrativa oficial, foram obras de monges budistas entediados, embora isso esteja sendo bastante questionado. Esse local foi realmente ocupado por monges por volta do século II a.C. até o século VI d.C., mas no caso de Ajanta,
Isso não faz de seus ocupantes necessariamente os criadores dos templos. Alguns geólogos reivindicam que essas estruturas estão em falésias rochosas naturais, o que, como podemos ver, são alegações completamente infundadas. Por isso que o templo de Kailasa, em Ellora, que indubitavelmente foi totalmente esculpido na rocha, é odiado pela geologia que não consegue explicá-lo. Mas eles continuam tentando explicar o inexplicável. Claramente, todos podem ver que essas estruturas não são cavernas típicas em nenhum sentido natural, mas sim rochas projetadas, recortadas e transformadas em mansões, com um toque palaciano, e dimensionadas para nos contar várias histórias. A quantidade espetacular de tempo e energia gasta na escultura e decoração dessas cavernas é óbvia. As espetaculares fachadas decorativas, esculturas ornamentadas e relevos intrincados, sem marcas de cinzéis ou martelos, não merecem ser subestimados. Os pesquisadores afirmam que elas se aproximam de Petra, na Jordânia, mas em rocha extremamente mais dura, em um penhasco. Eles espelham os feitos de engenharia da região da Capadócia, na Turquia, onde cidades subterrâneas inteiras foram construídas no golpe ousado. Mas aqui em Ajanta tudo é bem diferente, muito mais difícil, na verdade extremamente mais difícil de esculpir do que a rocha vulcânica da Capadócia. E só o que conseguem com isso é aumentar o mistério. Estamos sendo levados a acreditar oficialmente que tudo isso é o trabalho de monges entediados que surpreendentemente nunca estiveram conectados a qualquer tipo de feitos avançados de construção, porque não há registros disso na história. Mas que aqui, de alguma forma, acabaram sendo os responsáveis pelo uso de alguma tecnologia que não conhecemos para esculpir tudo o que vemos. Para alguns estudiosos que pensam diferente, ela não representa a alucinante construção de monges e engenheiros, e seus segredos são conhecidos apenas pela antiga fé. Existe uma antiga lenda entre os hindus da Índia que fala sobre uma grande civilização que está sobre a Ásia Central e suas várias cidades subterrâneas. Dizem estar situados ao norte das montanhas do Himalaia, sobre o Hindu Kush, uma cordilheira que se estende por 800 quilômetros entre o Paquistão e o Afeganistão. Essa enorme cidade subterrânea seria habitada por uma raça de pessoas douradas, seres brilhantes que raramente emergem. Eles viajam para a superfície através de túneis que se estendem em vastas direções. Acredita-se que as entradas para alguns desses túneis secretos estejam escondidas em várias das antigas cidades do Oriente. E parece haver um consenso no hinduísmo de que as cavernas de Ellora e de Ajanta guardem acessos a essa cidade. Independente disso, podemos constatar que existem sítios ao redor do mundo que têm templos tão inexplicáveis como Ajanta. E eles também nos mostram repetidas evidências de reutilização de tecnologias desconhecidas e avançadas. Lembram-se de Sigiriya ou de Namadol? E o que dizer de Gunung Padang? Nossos vídeos anteriores. Mencionar esse tipo de tecnologia para os arqueólogos e historiadores, perguntar por que eles foram originalmente construídos, não adianta. Parece que eles simplesmente não querem saber o que não conseguem explicar. Por aqui ainda há o enigma de cavernas inacabadas ou abandonadas, num total de 12. Elas são devastadas, sem qualquer entalhe ou outras especificações, e, portanto, são consideradas abandonadas. Mas por que foram abandonadas 12 vezes?
Pesquisadores com uma nova visão especulam que esse complexo de cavernas é um local milhares de anos mais antigos do que se pensava. E essas cavernas abandonadas é algo que parece naturalmente suspeito. Teorias, logicamente não oficiais, sugerem que o complexo foi feito pelo homem originalmente como um refúgio e depois foi sendo habitado. Pense, ele está em um local ideal, precisamente localizado para se abrigar em incidentes cataclismos. Alguns sugerem que sua construção original remonta do fim da última era glacial e que mais tarde foi redescoberto, reaproveitado e reutilizado. Surpreendentemente, até para os céticos, há mais evidências para apoiar isso do que qualquer evidência de monges construtores espetaculares. Embora fortemente modificados e reaproveitados em épocas posteriores, existem nesses lugares evidências reais que falam de milênios, não de séculos. Eles preservam uma janela para esse tempo distante. Se nos concentrarmos apenas nos templos e novamente nos perguntarmos o que os tornam uma das estruturas rochosas mais divinas do mundo, veremos que não é a sua origem misteriosamente delineada. Não é a intensa capacidade intelectual de usinagem avançada empregada, mas a acústica e a vibração desses ambientes. As lendas afirmam que um mantra especial foi executado na rocha que é energizada. E muito tempo depois, e até hoje, é o canto dos mantras que a energiza e santifica essa incrível estrutura. Com lendas ou sem lendas, ainda hoje, os mantras ressoam, vibram e ecoam nas paredes de pedra de maneira surpreendente, fazendo com que muitos se sintam verdadeiramente conectados ao cosmos. Além disso, a enormidade do complexo faz você sentir no coração a criação do universo infinito. Todos que visitam o lugar sentem no corpo um poder imenso. Será que isso foi intencional? Foi esse o efeito desejado ao construir esse local? Os antigos budistas pareciam saber disso. Bem, a única coisa que sabemos sobre os templos é que não sabemos nada. Não sabemos as datas exatas, não sabemos o que eram, não sabemos como foram construídos e, o mais surpreendente, não sabemos onde foram parar as rochas retiradas de dentro desse local. O próprio contexto da arte e das esculturas nos dá a direção. Fala do hinduísmo, criação e tecnologia de deuses. Mas os historiadores não veem nenhuma conexão com alta tecnologia, pois isso é apenas simples mitologia. Bizarramente, a mitologia indiana fala sobre a história da Terra, onde um período de tempo terminou com a aniquilação completa da antiga civilização, e das cinzas, uma nova civilização começou do zero mais uma vez. Algumas pessoas podem estar se perguntando: se nossos ancestrais tivessem uma tecnologia tão avançada, então por que não há sinal delas nas escavações? Os textos indianos antigos indicam que nos foram deixados diversos princípios científicos escondidos na forma de slokas e mantras, mas os estudiosos de hoje não têm interesse em decodificá-los. Há menção de tecnologia perdida em antigos textos indianos. Basta um sânscrito adequado para decodificar. Infelizmente, os estudiosos que controlam a arqueologia das cavernas de Ajanta e de Ellora não acreditam em mitologia. Os textos sagrados que estão codificados nas esculturas dos templos são inúmeros e surpreendentes, mas, infelizmente, os arqueólogos e historiadores também o são. Inflexíveis em suas teorias que insistem em afirmar que todas essas estruturas foram construídas usando nada mais do que ferramentas primitivas e trabalho duro de construtores antigos. E para onde foram as pedras? Bem, isso eles não arriscam dizer.
Há cerca de 28 milhões de textos em sânscrito que ainda aguardam a tradução de especialistas nos 2 complexos de cavernas, o que equivale a todos os escritos de outras civilizações somados, se pudéssemos interpretar apenas uma pequena fração deles. Talvez poderíamos encontrar a solução para os enigmas desses lugares incríveis. Assim, finalizamos nossa emocionante jornada pelo complexo de Ajanta. Esperamos que você tenha se encantado tanto quanto nós com os segredos e as maravilhas que exploramos juntos. Se histórias assim e seus mistérios despertam o seu fascínio, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se torna parte da nossa comunidade de exploradores da história e garante que não perderá nenhuma das próximas descobertas emocionantes que temos preparadas. Não se esqueça de dar o like se você apreciou essa exploração e deseja mais vídeos semelhantes. O seu like é uma forma incrível de nos apoiar e contribuir para que possamos compartilhar essas histórias fascinantes com um público ainda maior. Compartilhe seus pensamentos e perguntas nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião. Agradecemos muito por nos acompanhar nessa jornada. Aguardamos o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar os mistérios e as belezas do nosso mundo.